Evangelho de Mateus 5, 29 e 30. Estamos na sequência do Sermão do Monte, nesse estudo da Escola Dominical. Estamos caminhando para o final do capítulo 5. Todos acharam? Diz assim a santa e eterna palavra de Deus: se o teu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a tua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Amém. Os irmãos podem sentar-se, queridos, fiquem à vontade. Que o Senhor venha falar aos nossos corações. Queridos, eu quero começar a aula dessa manhã com uma pergunta, E a pergunta está implícita: por que Jesus falou de olho esquerdo e mão esquerda e não enfatizou olho direito? Ou melhor, por que Jesus não falou de olho esquerdo e mão direita, mas enfatizou o olho direito e a mão direita? Interessante isso, Não sei se você sabe, mas em relação à visão, o olhar, existe aí uma pequena diferença entre os dois olhos, conhecida como dominância ocular. De acordo com os estudiosos, cerca de 70% das pessoas do mundo enxergam melhor com a vista direita. São meio cegueta com a vista esquerda. Ou seja, quando Jesus falou de olho direito, estava falando com uma maioria que tem problema com os olhos. Uma maioria. E vemos isso constantemente. O pecado entrou no mundo por conta dos olhos. Subiu no coração, mas entrou pelos olhos. Quando Eva contemplou o fruto e viu que era bonita, desejosa de se comer e assim por diante. Então, quando Jesus falou de olho direito, estava falando com uma maioria que tem problema com os olhos. E depois de falar do olho direito, Jesus também falou da mão direita. Mais uma vez, não sei se você sabe, mas 90% das pessoas em todo o mundo são destras. Destras. Só existe 10% de canhoto. E eu já fiz essa pergunta aqui há 1 mês e meio, 2 meses atrás, e não tinha nenhum canhoto na igreja, não tinha ninguém. E eu pergunto de novo: tem alguém que escreve, manuseia com a esquerda aqui? A Dani? Ficou mesmo assim, não dá nem 10%. Se for o caso dela, daria 98% direito e a maioria, a minoria esquerda. Então, Jesus mais uma vez acertou aqui ao se referir à mão direita como instrumento dominante a nível de pecado, quando bota a nível global o que se faz com a mão. E o que Jesus falou acerca do olho e da mão direita no nosso texto é a pergunta. Vou ler novamente, está aqui na tela: se o teu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Se a sua mão direita fizer pecar, corte-a e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Queridos, se fôssemos interpretar esses versículos literalmente, haveria, não só aqui em nossa igreja, mas em todo o mundo, milhares e milhares de cegos, manetas e pernetas. Inclusive, essa história de cortar a mão e arrancar o olho foi um problema sério até o 3º século da era cristã. Isso porque muitas pessoas interpretavam literalmente o texto que nós lemos. Literalmente. Elas acreditavam que era necessário cortar os membros do corpo que estava causando o pecado. Era necessário, e cortava. A mão pecou, corta a mão. O olho cobiçou, arranca o olho. Inclusive, um cristão chamado Orígenes de Alexandria, ele castrou a si mesmo para evitar a tentação e se dedicar aí com mais intensidade à vida espiritual. Ou seja, ele interpretou literalmente os versículos que acabamos de ler, mas em vez de arrancar o olho e arrancar a mão, ele decepou seu próprio órgão genital. É história, é fato, não estou inventando. Dá um Google aí depois. No entanto, queridos, a maioria dos líderes cristãos da época, de Orígenes, eles interpretavam essas palavras de Jesus de forma metafórica e não de forma literal. Eles entendiam que Jesus está ensinando aqui sobre a importância de se afastar dos pecados e das coisas que nos levam ao pecado, em vez de, literalmente,
cortar ou arrancar membros do corpo. E é claro que esse é também o nosso entendimento, o meu entendimento, tá? Ninguém vai arrancar olho, cortar mão, cortar pé, se decepar, não, pelo amor de Deus, Cristo. Ou seja, Jesus não está aqui ordenando a mutilação do corpo, mas o controle do corpo para não se render ao pecado. Esse é o ponto. Amém? Inclusive, no Concílio de Nicéia, em 325, foi proibido a prática de automutilação como uma forma de castigo ou penitência por pecados cometidos. Foi proibido naquele concílio. Eu imagino que naquele contexto ele já tinha muita gente maneta, perneta, cega e castrada. Então foi um problema de ordem social e foi decretado: olha, não façam isso, não façam isso. Então, queridos, temos que ter muito cuidado ao lermos a Bíblia, muito cuidado. Existem textos que não podem ser interpretados literalmente, e esse que acabamos de ler é um deles. É um deles. Isso porque quem peca não é o olho, quem peca não é a mão. Se fosse assim, o cego não pecava. Se fosse assim, quem nasce sem mãos não pecava. Mas o pecado é de dentro, vem de dentro. Jesus disse que é do coração, do nosso interior, que saem maus pensamentos, assassinatos, adultérios, inveja e uma série de outros pecados. É de dentro. E o corpo apenas reflete, né? Ou seja, as mãos, os olhos, os pés e todo o nosso corpo apenas reproduzem o que está dentro, o que é alimentado pelos olhos, pelas mãos e outras coisas. Eles apenas colocam para fora o que está no nosso interior. Um outro texto que já foi muito mal interpretado ao longo dos séculos, e ainda existem alguns loucos que o interpretam de maneira errada, literalmente, é o de Marcos 16, versículo 18. Quando o Senhor Jesus disse o seguinte: pegarão, em meu nome, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Aí você fala assim: poxa, eu pelo menos sempre, desde quando eu li a Bíblia, eu falei, não é possível que Jesus tenha ensinado isso literalmente. Eu nunca concordei com a literalidade de um texto desse, de pegar em serpente para provar que eu tenho muita fé. Serpente aqui é cobra, literalmente. Só que em 1922, um pastor pentecostal chamado George Hansley, ele foi picado por uma cobra durante um culto, e a sua mão começou a inchar e a gangrenar. Levado urgentemente ao hospital, ele teve a sua mão amputada. Esse pastor, queridos, com um parafuso solto, e tem muito pastor com parafuso solto, eu peço a Deus que mantenha os parafusos no lugar na minha cabeça. Esse pastor com parafuso solto, ele era defensor da prática de manipular serpentes como uma forma de demonstrar fé e obediência a Deus. Ele interpretava de maneira literal esse texto aqui de Marcos 16, 18 e acreditava que se tivesse uma fé suficiente no nome de Jesus, não seria prejudicado pelas serpentes venenosas. Porém, ele perdeu a mão e quase perdeu a vida por conta de uma deturpação, uma interpretação totalmente esdrúxula da palavra de Deus. E a questão de ingerir veneno em nome de Jesus? Jesus disse: se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. No próprio versículo de Marcos 16, 18, esse mesmo pastor que perdeu a mão ao manipular uma serpente, bebeu veneno de propósito para provar que tinha fé no nome de Jesus. Ele tomou um frasco de estricnina e, por misericórdia de Deus, ele não morreu. Mas em consequência dele não ter morrido, a igreja bombou, lotou, só vivia lotada. Olha que coisa, né? No fundo era melhor ter morrido. Deus me perdoe, né, falar assim, mas esse é o contexto. Amados, o apóstolo Paulo, certa feita, ele foi picado na mão por uma serpente, saiu ileso. Lembram? Espero que você já tenha passado por esse texto. Porém, ele não estava tentando a Deus no sentido de pegar em serpente de propósito para demonstrar que era um homem cheio de fé. Não há isso. Não há. O que aconteceu é que Paulo estava catando gravetos depois de um naufrágio na ilha de Malta, né? E ele estava catando gravetos para manter uma fogueira acesa, manter o povo quentinho ali na fogueira,
e uma víbora, uma serpente, o picou de maneira acidental. O resultado é que ele não sofreu dano algum. E muitas pessoas se converteram como resultado desse milagre, dessa intervenção, porque as pessoas esperavam ele inchar, morrer, mas não morreu. Não morreu, por um milagre de Deus, mas ele não estava tentando a Deus. Não vemos isso no texto. E quem consegue enxergar isso é mais um com parafuso solto e precisa ser apertado. E se você quiser ler a história de Paulo literalmente na íntegra, é só ler o capítulo 28 de Atos e tem essa história. Vamos então, queridos, entender o que Jesus quis dizer com arrancar o olho e cortar a mão. Vou ler novamente o texto de Mateus 5,29 para ficar fixado. Nunca mais esquecer desse texto e nunca ser tentado a entrar numa interpretação radical, literal, ao ponto de achar que a tua mão, teu olho, teu pé que é o causador do grande problema. O problema vem de dentro. Vou ler novamente. Se o teu olho direito fizer pecar, arranca-o e lança-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Então, quando Jesus mandou arrancar o olho e cortar a mão, ele estava dizendo o seguinte, tipo assim, desenhando, tentando interpretar, dentro de um contexto geral da Bíblia. É melhor você se privar de alguns prazeres aqui na terra e ir para o céu do que dar vazão à sua natureza pecaminosa e ir para o inferno. É melhor se refrear do que deixar a vida te levar. Porque, como a gente sempre brinca, a vida, se você deixar, ela não vai te levar para o bom caminho. Não vai. É melhor ser desprovido de qualquer coisa nessa vida do que estar perdido para sempre. É melhor entrar no céu mancando do que entrar no inferno pulando. É melhor ser salvo sem algumas coisas do que gozar de todas as coisas e se perder. Portanto, Jesus está aqui falando de mortificação da carne e não de mutilação do corpo. Mortificação da carne. E um grande instrumento usado para mortificar a nossa carne é a prática do jejum. Já dizia o pastor Jerry Wills, que a prática do jejum é um tônico espiritual para, por exemplo, tentações sexuais. Então, queridos, um problema radical exige solução radical. O que isso envolve na prática? Se a fonte da sua tentação são os olhos, então não olhe, arranque o olho do lugar que está te levando ao pecado. Haja como se você tivesse literalmente arrancado os olhos e jogado fora. Não literalmente, mas arrancar o olho daquilo que te faz pecar. E mais, se a fonte da sua tentação é a mão, não toque. Haja como se você fosse um maneta ou um perneta. Esse é o significado de mortificação. Desenhando, Jesus está dizendo o seguinte para mim e para você: se você não consegue ir a determinado lugar sem pecar, não vá. Se você não consegue ir a um shopping sem gastar de maneira descontrolada, não vá. Tem gente que não consegue, Vai, às vezes sabe que não pode e vai, gasta o que não tem para impressionar pessoas que não conhecem. Se você não consegue entrar na internet sem pecar, sem ver pornografia e outras coisas mais, então não tem internet. Aí você pode perguntar, pastor, como alguém pode viver sem internet hoje em dia? É difícil, Faz parte da vida. Mas é exatamente isso que Jesus disse. É melhor você viver mutilado socialmente de algumas coisas que todo mundo faz, todo mundo tem, e ser santo diante de Deus e ir para o céu, do que achar que pode vencer a tentação e viver caindo e ir para o inferno. Eu tenho um amigo que não tem internet, não tem celular, não tem computador, não tem tablet, não tem nada. Ele disse certa feita para mim o seguinte: eu estou como um homem das cavernas, isolado do mundo, de tudo e de todos. Você pode dizer, pastor, isso é radical demais. É radical, realmente radical. Jesus foi radical. Porém, como já disse, se privar de coisas externas não resolve o problema interno. A pessoa pode não ter internet, pode não ter televisão, pode não ter tablet, pode não estar na tecnologia atual, mas o pecado continua lá dentro.
Os desejos, eles borbulham. E aí só uma vida de oração para vencer, queridos. Aí tem que botar a boca no pó, se humilhar na presença do Todo-Poderoso. Tendo em mente isso, por exemplo, se você tem problemas com pornografia, encontre uma forma de impedir que ela entre em seu computador, celular ou tablet. Se o computador fica no quarto, coloca na sala, no público, para todos verem. Peça alguém para colocar senhas de acesso, bloqueadores. Enfim, existem aplicativos que bloqueiam esse tipo de conteúdo. Se não conseguir bloquear, jogue o computador fora, jogue o celular fora, jogue o tablet fora no lixo. É radical, é. Não estou mandando ninguém jogar fora não, tá, querido? Estou falando só, vamos pegar assim, é uma ilustração, metaforicamente. É melhor viver no estilo da Idade Média e ir para o céu, do que viver cercado de tecnologias das mais avançadas e ir para o inferno. Irmãos, às vezes os benefícios da tecnologia podem oferecer mais perigo a nós do que bênção. Mais perigo do que bênção. Portanto, Jesus está dizendo que devemos fazer uma autoavaliação para descobrir o que é mais importante. O que é mais importante? A nossa alma ou o computador? O que é mais importante? Nossa santidade ou a promiscuidade? Lutero, ele admitiu certa feita que lutava contra a luxúria, contra a sensualidade, mas afirmou que lidava com isso da seguinte maneira: eu não posso evitar que pássaros sobrevoem minha cabeça, mas posso impedi-los de fazer ninho em meu cabelo. E mais, se você não consegue ir à praia sem pecar, não vá para a praia. Não digo isso só para homens, né? Tem mulher que peca na praia e faz outros também pecarem. Então, se você não quer pecar e nem fazer os outros pecarem, fique em casa, toma banho de torneira, na borrachinha, refresca, né? Refresca. Ou compra uma piscina. É melhor você passar a vida inteira sem ir à praia, ir para o céu, do que ser um frequentador assíduo de praia, ou piscina de condomínio, ou cachoeira, e cobiçar adoidado e ir para o inferno. Esse é o radicalismo que Jesus está colocando, tá? Detalhe ainda, se você faz parte de algum grupo de WhatsApp, seja da família, do trabalho, né, ou do condomínio, e nesse grupo é compartilhado material pornográfico, piadas imorais, cenas de violência e outras coisas inconvenientes, saia desse grupo. Saia. Eu tenho um grupo de amigos da Uber do passado e da antiga empresa. De vez em quando eles tentam colocar algumas coisas, eu falo, se aprofundar um pouco mais eu saio. Mas eles sabem que tem ali um pastor no grupo. É todo mundo da capa para virada. Mas no primeiro sinal que eu ver, eu vou sair. Eu não vou compactuar. É melhor que todos nos chamem de bitolados, de fanáticos e irmos para o céu, do que compactuar com o pecado, ficar rindo de piadas imorais, compartilhar vídeos imorais e ir para o inferno, queridos. É o radicalismo do texto. Não literal na forma de cortar parte do corpo. Portanto, problemas radicais exigem o quê? Atitudes radicais. O que está em jogo aqui é salvação eterna e perdição eterna. E mais, se o aparelho de TV te faz pecar, eu vou falar jogue fora, é porque não resolve. Porque um celular é uma tela de TV em miniatura. Se te faz pecar, troque de canal, mude a programação. Tem um smartphone em casa, né? Acho que quase todos têm, e ali você seleciona o que vai ver. Está vendo um filme, né, que tem alguma cena picante, adianta. Esse dia eu vi com o Manu lá em Biano, tinha algumas cenas que a Manu já conhecia, já passou para frente. Vamos passar isso. Fecha o olho aí, pai. Porque tem coisas que dá para aproveitar, mas tem coisas que hoje em dia é difícil. Você vê um filme, né, e não ter algumas coisas que vão, né, te levar à tentação. E eu falo mais, se frequentar uma academia te faz pecar, não frequente uma academia. Eu não sei quem frequenta, mas se faz pecar, ou faz outros pecarem, é melhor ir para o céu fora de forma, do que ir para o inferno bombado, tanquinho, né? Tem gente que não tem problema com isso, queridos. Outros têm. Tem pessoas que podem ficar o dia todo na academia. Então, vai fazer uma caminhada.
não vai na academia, vai respirar fresco. Se o TikTok faz você pecar, perder tempo e gastar a vida de maneira fútil, exclua o aplicativo. É esse o radicalismo, é nesse sentido. Se o Instagram tem consumido todo o seu tempo e levado você a pecar, seja com sensualidade, trivialidade, exclua, corte, selecione seus contatos. Eu não sei nem como funciona o Telegram, eu não tenho, não condeno quem tenha, eu nunca aprendi a mexer, então eu falei, eu não vou nem usar. Selecione. É melhor ir para o céu sem Instagram do que ir para o inferno por causa do Instagram. O mesmo podemos falar do Facebook, do X, do YouTube e outras plataformas que podem nos levar ao pecado. Podem nos levar ao pecado. Irmãos, temos que lidar com o pecado de maneira radical. Não devemos acariciá-lo, flertar com ele, nem fazer concessões de vez em quando. Temos de odiar o pecado, esmagá-lo, estipá-lo a cada dia da nossa vida. Isso é um princípio bíblico. Colossenses 3,5 diz assim: portanto, façam morrer tudo que pertence à sua natureza terrena. Quem tem que fazer? Nós. O Espírito Santo orando. Temos que orar sim, mas nós temos que fazer morrer tudo que pertence à sua natureza terrena. Cada um aqui tem uma natureza terrena, humana, tendenciosa a pecado. Aí Paulo diz: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Inclusive coloca a avareza junto aqui na mesma categoria de pecado, de imoralidade sexual. Avareza, sede de possuir mais. Resumindo, ganância. E Paulo acrescenta: por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus. Então, Deus fica irado. Warren Wiersbe, faz uma pergunta interessante em seu famoso comentário bíblico expositivo e dá uma resposta. Ele diz assim: como vencer essas tentações? Ele responde: pela purificação dos desejos do coração. O apetite conduz à ação. E pela disciplina das ações do corpo. Claro que Jesus não está falando literalmente aqui de realizar uma cirurgia, pois isso não resolveria o problema do coração. Em se tratando dos pecados sexuais, os olhos e as mãos são geralmente os dois grandes culpados, entre aspas. Portanto, são eles que devem ser disciplinados. Jesus disse: trate o pecado de maneira imediata e decisiva. Não pense num momento ou num tratamento gradual. A remoção deve ser radical. A cirurgia espiritual é mais importante do que a cirurgia física, pois os pecados do corpo podem levar ao julgamento eterno. Irmãos, o assunto é sério. Jesus ameaça com o inferno todos aqueles que não lidam com o pecado de forma literal, radical. Nossa geração tem uma atitude condescendente em relação ao pecado. O pecado na nossa sociedade é visto apenas como uma anormalidade, como uma doença. Para muitos, o pecado precisa de tratamento e não de condenação ou arrependimento. É só uma questão de tratamento. Muitos especialistas da atualidade dizem que o pecado não deve ser reprimido. Não reprima, entra na melô do menudo. Porque isso pode causar danos psicológicos. Então, deixe a vida levar. Realize todas as suas vontades. Não refreie seus desejos. Mas a Bíblia nos manda nos segurar, nos privar. No ensino de Jesus, o pecado leva para o inferno. E esse é o principal motivo porque deve ser levado a sério na vida de cada um de nós, individualmente. Meu amado, cuide da sua santidade como a coisa mais preciosa que você tem. Ela é mais preciosa do que um olho, é mais preciosa do que uma mão. A santidade é mais preciosa do que uma perna, pois a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Uma das histórias mais fascinantes da mitologia grega é a de Ulisses e o famoso Canto das Sereias. Alguns já devem conhecer. Ulisses, rei de Ítaca, estava retornando para casa após a guerra de Troia. Eles haviam vencido a guerra. Durante essa viagem, ele e seus homens precisavam navegar pelo estreito de Messina, onde viviam as famosas sereias. Isso aqui é mitologia grega, tá, queridos? Mas tem aplicação. Essas sereias eram criaturas míticas com corpo de mulher e cauda de peixe, conhecidas por seu canto irresistível. Tipo assim, quando elas cantavam, os homens ficavam fascinados
e acabavam sendo levados para a morte. Elas cantavam para atrair os marinheiros e fazê-los naufragar, e de cara de frente para as rochas e todos morrerem. O canto das sereias é descrito na mitologia como uma música de beleza irresistível que prometia aos marinheiros uma vida de prazer e esquecimento. É como um narcótico. E para evitar o perigo, Ulisses ordenou que seus homens tapassem seus ouvidos com cera para que não ouvissem o canto das sereias. Eles tinham que passar por aquele local. Então ele falou, olha, tape todos vocês os ouvidos. Porém, ele mesmo queria ouvir o canto, mas sem cair na sua armadilha. Então ele pediu que um de seus homens o amarrassem ao mastro do navio, para que ele não pudesse se soltar e pular no mar em direção às sereias e morrer. E dessa forma, Ulisses pôde ouvir o canto das sereias sem se render a ele. Ele ouviu, mas não tinha, como ele estava amarrado, não tinha como pular na água e ir em direção às sereias e ele morrer afogado. Queridos, essa lenda é frequentemente interpretada como uma metáfora para a resistência à tentação e ao pecado. Ulisses representa a resistência na hora da tentação. Ele representa a pessoa que reconhece ser fraca e impotente diante do canto das sereias. Me amarrem, porque se me deixarem solto eu vou ceder. As sereias, por outro lado, representam a tentação e a perdição eterna. Seu canto, o canto das sereias, é a voz do pecado, que muitas vezes ecoa em nossos ouvidos, tentando nos levar a pecar. Portanto, cuidado com o canto das sereias. Cuidado com a voz do pecado, com a voz do tentador. Fugir é sinal de força. Enfrentar é sinal de fraqueza. Quando José foi tentado pela esposa de Potifar, ele meteu o pé. Perna para quem te quer. Encarar é fraqueza, é caos. Concluindo, podemos dizer que um dos maiores atrativos ao pecado, seja ele qual for, é o argumento de que todo mundo faz. Todo mundo tem. Todo mundo pode. É normal. É proibido proibir. Agora, é preciso coragem moral para remar contra a maré, mas Jesus é quem nos chama a isso, e Ele nunca revogou esse chamado. Nunca. Nunca. Precisamos urgentemente eliminar da nossa vida certas coisas que são ou podem se tornar fontes de tentação. E cada um de nós sabe muito bem o que pode se tornar uma fonte de tentação. Portanto, se teu olho o faz pecar, não olhe. Se teu pé o faz pecar, não vá. Se tua mão o faz pecar, não faça. É melhor, diz John Stott, inutilizar uma parte do corpo e entrar mutilado na vida, disse Jesus, do que preservar todo o corpo e ir para o inferno. Temos que decidir se queremos viver para este mundo ou para o mundo que há de vir. Se queremos seguir a multidão ou se queremos seguir a Jesus. Seja um seguidor de Jesus. Mateus 5,29, mais uma vez, se o teu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ir para o inferno. Ajuda-nos, Senhor. É a minha oração nessa manhã. Amém.